é, cá estamos para mais um episódio de Voz de Cama. Eu, Ana Marco, a minha queridíssima Tânia Graça, e hoje, Tânia, não estamos sozinhas. Não estamos sozinhas e estamos tão bem acompanhadas. É verdade. Capicua, junta-se à conversa. Ganda Capicua. É verdade. Obrigada por me receberem. Ora, essa? Na vossa cama. As pessoas não sabem, mas nós gravamos este programa numa cama. Deitadas. Sim. Em Aquele pijama. programa dos anos 90 da Alexandra Pois Lencastre. é. Exato. Na cama com... Ana, bem-vinda. Obrigada. Tu já estiveste presente num dos nossos Voz de Cama ao vivo. Foi muito divertido. No Porto, adorámos. Foi sim, senhor. E não fazia sentido nenhum que não viesses também aqui visitar-nos ao estúdio com outra calma, não é? Sim, com toda a tua sapiência, porque esta mulher é uma sapiente. Obrigada. Sempre que eu a ouço, nada disso, não te intimides. Fico sempre muito. Pá, porque temos ideias muito parecidas, verdade seja dita, não é? Mas porque tu trazes os temas de uma forma muito, muito clara e ao mesmo tempo ilustrada, sabes? Os exemplos que dás ajudam muito a perceber de que é que estamos a falar. Ouvi-te também no outro dia, quando lançaste o teu grande som, aliás. Força essa amiga. Exato. Queres falar-nos um bocadinho sobre essa música, antes ainda de entrarmos Então, aqui? antes de mais, obrigada pelos elogios, que fico assim um bocadinho corada. O que Força essa amiga é uma versão de um tema do Sérgio Godinho, do primeiro disco, a primeira canção do primeiro disco do Sérgio Godinho. Foi escrita em 1971, portanto já foi há bastante tempo, e a minha versão põe a letra do Sérgio numa releitura numa reescrita, na verdade, muito criativa, põe a letra do Sérgio no feminino. E se ele faz o exercício de falar sobre a exploração do trabalho a baixo custo, não é? E tentar semear a subversão e o inconformismo no coração dos trabalhadores, eu tento fazer isso pondo o foco mais uma camada, não é? Pondo o foco nas questões da economia do cuidado, não é? Do trabalho doméstico, reprodutivo, que está habitualmente, historicamente, em cima das costas das mulheres, e que eu achei que era um bom ângulo, porque acho que é um bocadinho a revolução que ainda falta fazer, não é? Já muita coisa fizemos desde o 25 de Abril em termos de conquista pelos direitos, mesmo na lei, não é? Na Constituição, nomeadamente, mas também no mercado de trabalho, na vida pública, cada vez mais nas artes, no desporto, na política. Ainda há trabalho a fazer, mas já fizemos grandes conquistas. E dentro de casa parece que a distribuição dos trabalhos, do cuidado com os mais novos, com os mais velhos, as tarefas domésticas, todas essas horas extra de trabalho que é preciso fazer ao final do dia, são quase exclusivamente da responsabilidade das mulheres, e é um trabalho que vale muitos bilhões de euros na economia mundial, mas que é totalmente desvalorizado, invisibilizado e posto na conta do amor incondicional, digamos. E eu acho que, pronto, para mim fazer uma versão é uma coisa assim um bocadinho, eu não sou propriamente uma intérprete, não é? Então fazer uma versão pura e dura é uma coisa assim que normalmente não tenho grande vontade de fazer, mas desta vez partilhei o palco com o Sérgio no Conta-me uma Canção, que foi um ciclo de concertos que aconteceu em janeiro, no Maria Matos, e tinha a missão de fazer uma versão de uma canção dele, e achei que a versão tinha que ser feita a partir da escrita, e ele foi muito generoso por me autorizar, então fiz a minha versão, mas no feminino, perguntando que força é essa amiga. Lindo. Que grande som. Incrível resultado. Mesmo. Obrigada. Mesmo, acho que estava agora a ouvir-te falar sobre essa questão desse trabalho invisível, e estava a pensar como é que para ti a maternidade de alguma forma atrapalhou ou não a tua carreira artística. Eu estava-me a lembrar que corria o ano para aí de 2007, 2008, e foi-me encomendado, eu nem sei se não falei disto já aqui, foi-me encomendado fazer um artigo para o Semanário Sol, na altura onde eu trabalhava, que era um artigo de capa para a revista enfim, outros tempos, que era um artigo sobre mães com carreiras. É o título, Mães com Carreiras. Ganda mães que não pararam de trabalhar para criar os seus filhos. E a verdade é que tu notas muito às vezes, quando vês carreiras até carreiras, por exemplo, de girl bands e coisas do género, que é tipo, depois foram todas mães e nunca mais ouviu falar. Ou depois Sim. A vocalista de uma banda X não sei quê e a banda acabou. Como é que isto atrapalhou ou como é que tu conseguiste fazer esse malabarismo? Olha, não tem sido fácil, e não falo no passado porque continua a ser uma gestão, não é? Apesar de eu ter uma rede de apoio e nesse sentido achar, pronto, sou uma privilegiada porque tenho
tenho uma rede de apoio e que me tem sido muito, muito útil, Claro. e uma salvação, mas não tem sido fácil porque eu acho que, em primeiro lugar, o espaço, ou melhor, a pulsão de vida, a energia vital que é preciso para fazer, para criar, para a criação, é um bocado o mesmo que é preciso ou que é absorvido pela maternidade. Claro. E no meu caso, como a própria experiência da maternidade se misturou também com a experiência da pandemia, porque o meu filho tinha 1 ano quando começou a pandemia, e eu tinha acabado de lançar um disco que terminei com muito esforço, porque tinha um bebé muito pequeno, não é? E consegui lançar o disco 1 ano quase praticamente depois de ter sido mãe, um bocadinho menos. E quando dei o primeiro concerto da apresentação, fomos todos para casa. E então o que eu senti foi que não só tinha feito um esforço enorme, não é, para conciliar as duas tarefas, não é, sendo mãe a tempo inteiro, porque o meu filho não estava na creche, e a depender da ajuda, sei lá, do pai da criança, da minha mãe, não é, Claro. de várias pessoas da minha rede de apoio. Depois, apesar disso, senti que tinha sido encarcerada ainda mais do que naqueles primeiros meses, então foi muito frustrante. Então, como essas duas experiências se misturam, eu também não sei distinguir muito bem o que seria se esses 3 primeiros anos não tivessem tido A pandemia, não é? tivéssemos passado 2 deles em pandemia. Mas desde então sinto que a minha disponibilidade para o trabalho é muito menor, que uma das dimensões do trabalho criativo que é essencial, que é o chamado ócio criativo, não é? De Epá, estar sim, claro. sem fazer nada, A procrastinação ativa. ou a ver filmes, Claro. ou a Epá, no fundo, a veres o existir. mundo, não é? Sim. Sim. desaparece quase totalmente, e sobretudo porque há uma dimensão da carga mental que é uma coisa que todas as mães sabem o que é, não é? Estar sempre a pensar nas 1000 coisas que tens que fazer, ou que tens que agendar, ou que falta comprar, ou que é preciso garantir, que quase que ocupam a parte do cérebro que estaria dedicada à imaginação, à Pois, à criação. eu acho que, e mesmo tu, Tânia, te revirás nisto, mesmo sem ser mãe, porque eu acho que é uma coisa um bocado inerente à condição feminina. Eu ontem estava a escrever, tirei a manhã para escrever uma coisa que, pá, lá está, que é um tipo de trabalho que requer algum assento e tempo. E quando estava a escrever, estava muito entusiasmada. Portanto, era um trabalho mesmo de criação do zero. E estava constantemente a ser acometida por um pensamento de estou a falhar em alguma coisa. Eu estou a fazer isto aqui, eu estou tão absorvida por isto, de certeza que eu não estou a fazer alguma coisa que devia estar a fazer neste momento. Sim. É muito difícil só estar, não é? Esse abandono para a criação artística é super essencial, e tu estás sempre a pensar tipo, espera. E o que me acontecia a mim era, agora tens 2 horinhas, ou agora tens meia hora que a criança adormeceu, escreve. Pois, E isso é tipo quase a antítese de todo o processo. Claro. E eu dei por mim, a maior parte das vezes conseguia, só que perdi o prazer no trabalho, porque era escrever naquela meia hora era igual a eu ter que estender a roupa ou fazer o almoço, era mais uma tarefa, digamos. Exato, uma obrigação na lista. E eu acho que só foi possível durante aqueles anos de pandemia e nos primeiros meses também do puerpério e tal, porque a própria experiência da maternidade é tão intensa que eu conseguia escrever sobre a própria experiência e pois depois é, também sobre a própria pandemia. Sim. Ou seja, eu senti que andei em circuito fechado durante uns longos meses, se não anos, porque quando eu tinha tempo ou quando eu tinha que escrever sobre a única coisa que me preenchia aos dias, não é? Que era Claro. aquela experiência esmagadora de estar ao dispor de uma criança 24/7. E então acho que me tornei um bocadinho monotemática nessa fase e, por exemplo, na questão da música, porque eu escrevo muitas coisas, mas também faço música. A música ficou um bocado para depois. Aliás, eu só agora é que estou a recomeçar. Entretanto, fiz um disco para crianças, mas com a mão verde, mas a minha música só agora é que estou a recomeçar, porque sinto que para escrever eu sou mais autossuficiente e consigo ser mais efetiva em pouco tempo, com poucos recursos, mas para fazer música preciso lá está, de mais ócio criativo, mais espaço de pensamento, de colaboração, de pesquisa. Demoro mais tempo, preciso mais disponibilidade e não a tenho tido, não é, nos últimos anos como tinha antes. Aliás, eu digo isso muitas vezes, eu sempre quis ser mãe, adiei a maternidade e até aos 36, 35, 36. Mas não me arrependo de ter adiado, porque tenho a certeza absoluta que não tinha tido tanta produtividade
se tivesse sido um filho antes. Eu olho para os últimos 12, 15 anos e era impossível eu ter tido aquela quantidade de discos, mixtapes, colaborações, concertos, se tivesse uma criança antes. E eu sei que há pessoas que conseguem, mas eu, de facto, a minha experiência diz-me que eu não teria conseguido. Mas achas que um pai conseguiria? Acho que sim, isso é fácil, aliás. Eu vejo, eu vejo na música portuguesa os mais bem-sucedidos músicos, homens da nossa praça, têm mais do que um filho e às vezes filhos muito pequenos e andam. Pronto, também acontece com algumas mulheres, mas são realmente a exceção. Eu vejo, e aliás, isso é estatístico, aliás, sim. não é só na música, não é só na arte, é em todas as profissões que a experiência da parentalidade atrasa mais a carreira das mulheres por comparação à carreira dos homens. E há uma dimensão nos primeiros meses que é biológica, né? A questão do parto, pós-parto, da gravidez, muitas vezes que nos impede de viajar, algumas de nós, outras não, outras conseguem trabalhar muito bem, outras não, mas depois a questão da amamentação, não é? Que tens ali uma liberdade condicionada, digamos. Pronto. E há pessoas que podem levar a criança em tour e que têm condições para isso, outras nem tanto, há pessoas que têm rede de apoio, outras nem tanto, portanto depende muito depois das condições de suporte e de quase de privilégio de cada uma. Exato. Para amenizar esse impacto na carreira, mas de facto é inegável que para quem não é mulher é mais fácil. Sim, é que a Beatriz gosta, maravilhosa também, dizia: eu gostava mesmo era de ser pai. Na verdade eu gostava mesmo era de ser pai. Aliás, nesta linha do que estavas a dizer, o Público e o Expresso lançaram uma série de estudos, números sobre a vivência da mulher hoje em dia, e diziam precisamente que após o nascimento do primeiro filho, a carreira das mulheres tende a estagnar e os homens a ver o seu vencimento aumentado em até 15%. Pá, isto é gritante, não é? Quer dizer, e não terá só unicamente a ver com as questões biológicas de que falavas, que obviamente são muito importantes, mas há aqui uma série de questões estruturais e sociais, porque, ok, a minha mama só eu é que a tenho, mas enquanto eu dou a minha mama, há uma série de coisas que podem estar a ser tratadas pelo pai e pela rede, se ela existir, mas aqui digo mais em termos de divisão de tarefas, porque se nós já estamos sobrecarregadas de uma forma geral, com o nascimento dos filhos, isto só agudiza. Sem dúvida. E depois não é só isso, é que eu acho que a nossa sociedade nos obriga a trabalhar como se não tivéssemos filhos e a ter filhos como se não trabalhássemos. Ou seja, exige de nós uma disponibilidade em ambas as esferas que é muito difícil de manter, porque depois, obviamente, nas empresas, não é? Há aquela coisa clássica de promover os homens em idade fértil, por comparação às mulheres, não é? E menos as mulheres, porque já sabem que se elas decidirem ter filhos, quer dizer, que se a criança ficar com uma virose, quem fica em casa mais provavelmente será ela, que as reuniões fora ao fim da tarde já serão difíceis de concretizar para uma mãe que tem que ir buscar as crianças à creche, quer dizer, todo um conjunto de condicionamentos que, por estarem desequilibrados para o nosso lado, prejudicam depois a nossa competitividade no mercado de trabalho com os pares. E eu sou da opinião que a licença de parentalidade, além de ter que ter mais de 6 meses, que é o mínimo da amamentação exclusiva, devia ser ao mesmo tempo para pais e mães. Acho que essa era a única maneira de minimizar aquilo que é a desvantagem competitiva das licenças de parentalidade. E também porque eu acho que os primeiros meses de ter uma criança são muito duros e a 2 é sempre mais fácil do que. Mas há toda uma cultura do que sozinho. Toda uma cultura até de solidariedade até entre homens que promove precisamente essa sobrecarga. Estava-me a lembrar também, acho que já contei aqui uma vez, mas um chefe outrora do meu cônjuge que na altura da licença de parentalidade disse assim: tu depois vais querer vir trabalhar num instante, nem vais gozar a licença até ao fim, não vais ter pachorra para estar em casa. Ah, que bom! E mesmo aquela cena tipo, e quem é que vai para lá, o senhor então? Exato. Quem é que tem de ter pachorra então? Portanto, há aqui um lado assim meio, não é? É porque realmente para os pais parece uma coisa optativa, não é? Exato. Pois, exato. E para nós, quer dizer, nós temos que estar lá, não é? Então
E eu conheço casos de pais que tiram a licença e que até são um bocadinho mal vistos, assim, Sim, Claro, sim, claro, sim. claro, claro. Não estão conforme os modernice papéis. é esta, não é? Exato, não estão conforme os Sim, papéis de banana e género. tal, não é? Enfim, é o mundo que temos. Exatamente. Olha, Não por acaso, não por acaso, temos aqui um mail. Ele não é diretamente relacionado com a maternidade, mas é sem mas com o dúvida mundo do trabalho. com o não é? mundo do trabalho. Exato. E trago aqui também ótimos números, ótimos ou péssimos números para ilustrar este e-mail. Então, diz a nossa ouvinte: Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Escrevo-vos hoje no Dia da Mulher, portanto escreveu-vos no Dia da Mulher, não é? Com o coração apertado, não por questões de amor, mas sim por questões profissionais. Sou uma mulher jovem e ambiciosa, que gosta de desafios e estou determinada a crescer profissionalmente em todos os níveis. No entanto, também sou uma pessoa empática. Eu gosto do no entanto, como se não pudesse, sabes? Uma mulher ambiciosa já não é, Exato. é uma Cruella de Vil. Exato, Pois é, metes aqui o adversativo. No entanto, também sou uma pessoa empática e emocional que valoriza o cuidado e gosto de contribuir para o bem-estar geral. Desde o primeiro dia de trabalho que ocupo cargos de liderança e de responsabilidade. Tive um ano numa empresa onde não tinha nada desse peso e fiquei aborrecida muito rápido. Sou esse tipo de pessoa. Desde o dia 1 que levo, e ela põe isto entre aspas, levo porrada de todo o lado, que me faz duvidar de mim própria, se sou capaz, se não estou a tentar algo demasiado alto, se tenho caparro para isto. Olha à minha volta e infelizmente só tenho homens no mesmo patamar profissional. Isto faz-me logo questionar se o lugar que ocupo neste momento é por mérito ou apenas por ser mulher e têm de ter os mínimos. Mas não baixo os braços, luto e trabalho para que, qualquer que seja a razão, para provar o meu valor. No entanto, ao longo dos anos, não deixo de me sentir desnivelada e constantemente atrás de algo. Nunca sou boa o suficiente para preciso de ser mais X ou preciso de desligar de Y. Quando numa reunião há aquele momento de relaxo e há uma piada mais porca ou até quando dizem asneiras, pedem-me desculpa por ser senhora. Eu sou do Norte, as asneiras são vírgulas. Infelizmente, este comportamento faz-me estar em constante questionamento enquanto mulher profissional, sem saber bem se numa ocasião onde eu erro, alguma atitude que tenham para comigo é normal ou se o têm por eu ser mulher, por se sentirem superiores, por acharem que a mulher é inferior. Sinto-me obrigada a manter-me sempre alerta e a adotar uma postura agressiva e assertiva, mesmo que esta não seja a minha natureza. É muito cansativo. Já procurei relatos de mulheres em cargos altos, mas, para além de escassos, mostram sempre uma camada dura e fria. Percebo perfeitamente essa camada, diz ela. Envio este e-mail num momento particularmente difícil em que sinceramente não sei o que pensar nem como lidar. No final do dia sinto-me desmotivada e desiludida e a ideia de desistir parece cada vez mais atrativa. Não sei se vou ler este e-mail, mas acho que é um tema extremamente importante. Muitas mulheres enfrentam esta luta diária e solitária, onde sinto que não se dá o devido valor. Desculpa eu desabafo, mas gostava realmente de ouvir a vossa opinião. Agora um clichê, obrigada pelo vosso trabalho, ajudam imenso quem vos ouve, vocês nem devem ter bem noção do quanto. Muito obrigada. Bem, isto... Então, é um e-mail e peras. Sim. Eu queria dizer para ela não desistir. Como é que ela se chama? Não É, tem isto nome. é confidencial. Ouvinte, não desistas. Eu acho que o e-mail dela tem duas dimensões muito importantes, que é uma, eu acho que é o síndrome do impostor, não é? Que é tipicamente, quer dizer, que eu não acho que não é uma coisa que tipicamente assola as mulheres, mas acho que assola mais as mulheres por uma questão cultural, não é? Da nossa autoestima ser permanentemente minada numa cultura em que não chega a sermos excelentes, temos que ser sempre mais do que isso para justificar o nosso lugar a cada momento, e ainda assim ainda temos que ser decorativas, ainda assim temos que ser mães, ainda assim temos que fazer tudo com uma perna nas costas e ter tempo para fazer um bolo ao fim de semana e ir ao ginásio e fazer depilação, etc. É uma quantidade de quesitos intermináveis que só mesmo sendo homem é que a gente conseguia fazer check em todos. Não é? Exato. Depois somos demasiado novas, ou somos demasiado velhas, ou somos demasiado bonita, ou é demasiado feia, ou é demasiado. Pronto, há sempre algum erro. Porquê? Porque o critério, não é, de comparação, de facto, é o masculino, e portanto nós não sendo homens estamos sempre aquém. E portanto é muito mais fácil cair nessa espiral do síndrome do impostor, e acho que para isso temos de ser muito, muito disciplinadas e autovalidar-nos. E eu acho que uma das coisas que a mim, que fiz um percurso na música num meio também muito masculino. Pois, exatamente, sim. O que me ajudou, era o que eu ia dar como um conselho, é ter uma rede de apoio, de sororidade, não é? De ter algumas mulheres com quem podia partilhar essa experiência, nomeadamente a Marta, a MC, a Eva, a
Rap Diva, a Tamin, pessoas que estavam dentro da cultura hip hop e que percebiam esse lugar solitário, que remete também para o segundo problema que eu acho que o e-mail dela revela, que é um bocado de falta de referências, não é? De olharmos para cima ou para a história anterior a nós e vermos exemplos em que nos podemos espelhar, não é? Que tornam tudo mais possível, porque é quando esse pioneirismo às vezes paga-se também por uma falta de perspectiva do que é que podemos ambicionar, não é? Até onde é que é possível ir. E eu acho que isso infelizmente só se resolve quando cada vez mais mulheres forem ocupando espaços, não é? E para isso ser possível temos que continuar a contrariar o síndrome do impostor, a cultivar uma autoestima o mais possível a partir da nossa capacidade, não é? De sermos solidárias umas com as outras, de apoiarmos o trabalho de outras mulheres. Acresce aqui este síndrome de impostor que ela revela, acresce este medo de estar a ser um objeto de condescendência por parte dos homens. Pois, porque Será que é por eu ser mulher? Será que é porque estou a cumprir uma cota? Será que é porque... Mas este tema das cotas é importante porque quando ela pensa, será que eu estou aqui só porque sou mulher para cumprir uma cota? Mesmo, é assim, em princípio não será só por isso, mesmo que seja para cumprir uma cota, dela, não é? exatamente, Claro. mesmo que seja para cumprir uma cota, colocaram alguém que acharam competente, não é? Mas mesmo que o teu lugar seja fruto de cota, as cotas são essenciais, Claro. precisamente para colmatar aquilo que falhou historicamente. Antes E para de que ti, claro. consigamos em menos de 250 anos chegar ao lado, não é? Exato. Portanto, esta coisa do mérito, sim, há uma componente individual, mas há muitas componentes que não são individuais, que são estruturais e que nós não conseguimos sozinhas pelo nosso esforço. Se eu começo 10 passos atrás a corrida, eu estou sempre em desvantagem. Exato, e também acho que só quando houver mais pessoas diversas em lugares de chefia, quando mais ouvintes como estas chegarem a lugares de direção e de chefia e puderem escolher equipas mais diversas, é que haverá menos essa experiência de solidão e de, Exato. e de quase de estar no lugar errado, não é? E depois, na por cima, de ir à procura dessa referência que tu dizias que falta, ir à procura dela no universo masculino, que é um bocado uma tendência que se faz até desde cedo na escola. E eu própria até acho que fazia isso e via miúdas à minha volta a fazê-lo, que é para chegares, seres one of the guys, não é? Tens-te masculinizar. Masculinizar-te um bocado e ela a tentar encontrar o seu lugar. Está a fazer isso, que é uma coisa que ela ainda por cima sente que vai contra a sua natureza. Sim, sim. É super. É um Sim, super porque eu acho confuso que para a identidade. quando tu estás não é? num meio que te é hostil, tu tendes a ser defensiva, não é? Claro. E estás permanentemente num estado de alerta que é muito cansativo. E eu acho que isso só vai deixar de existir quando de facto começarmos a ocupar mais espaço e as empresas ou sei lá, outras esferas da vida social forem meios mais inclusivos, para que uma pessoa negra no meio de uma equipa toda de pessoas brancas, Claro. ou uma pessoa trans no meio de uma equipa inteira de pessoas cis, ou uma mulher numa equipa inteira de homens, não se sintam um ET totalmente fora daquilo que é o padrão e que estejam permanentemente a justificar a sua presença naquele espaço, não é? Quase como, mas eu estou aqui porque eu sou mesmo incrível. Sim, sim. E ao mesmo tempo também não exagerar nas suas próprias qualidades, é bem para não incomodar Pois, os pares. É um equilíbrio muito delicado, Claro. porque estás por um lado a justificar a tua presença, não é? A ter que ser outstanding, não é? E ao mesmo tempo também não demasiado, que é para não te pôres em risco a tua situação ali, porque, claro, depois o Boys Club também não vai gostar, Claro. de repente vem a espertinha que É abafa a isso. concorrência e, portanto, estás ali sempre numa questão, num equilíbrio difícil entre, existir, mas não ser demasiado espaçosa, mas ao mesmo tempo questionar-te porque é que estás ali, não é? É muito difícil. Sim, sim. E sem essa rede de apoio ainda é pior. E as competências que nós vemos geralmente, e há aqui um estudo giro que mostra isto, que é as competências que nós geralmente vemos como positivas num líder homem são mal vistas numa líder mulher. Há uma talk muito interessante que é da Sheryl Sandberg, que se chama Porque Temos Tão Poucas Líderes. É ótimo do início ao fim e tem muitas coisas interessantes, nomeadamente um estudo que fizeram que é, então tinham uma lista de características, fizeram 2 grupos para esse estudo e deram uma lista de características igualzinha, só que uma disseram é um homem, deram um nome masculino, e a outra deram um nome feminino. E disseram, ambos os grupos disseram, ok, esta pessoa parece competente, ou seja, os dois, mas o grupo que tinha aquela lista com o nome do homem disse, pá, isto é um gajo porreiro para se trabalhar, deve ser um gajo fixe, boa onda, e ela não.
Claro. as mesmíssimas características, pela mesma ordem. Esta pessoa deve ser um bocadinho. Deve dar-me trabalho. Dona. Muito política, muito bossy. Há esta coisa da mulher bossy. O homem é bossy, ela é bossy. E isso tem a ver também com a questão da idade. Por exemplo, um homem de meia idade, um homem maduro, digamos, grisalho, é associado com uma posição de poder, não é? De status. Exato. E uma mulher grisalha já é Está tipo, acabada. desconsiderada, já não é. Ou seja, o mesmo critério, a mesma condição, a característica, dependendo do género, toma É o double standard Claro, é sempre. totalmente diferente. E eu acho que lá está, era o que eu estava a dizer há bocado. O defeito é que nunca não és homem, então. Exato. Vais estar sempre... Exato. Nunca Vai estar sempre aquém. Como ser solteiro. Uma mulher de 40 anos solteira. Solteirona. É tipo a Jennifer Aniston, é uma encalhada e um homem está a viver Os melhores anos da vida dele. Exatamente. George Clooney era tipo o sonho. Exato. Solteirão. E grisalho, ele acumulava essas Grisalho, características todas. Vida boa, sonho de consumo. Exato. E a Jennifer Aniston, que era uma mulher super bem sucedida, super bonita, não sei o quê. Era encalhada, que foi abandonada pelo Brad Pitt. né? Pobrezinha. Trocada por outra, tipo. Pá. Até hoje há de chorar Brad Pitt, claro que não. A mulher tem bem mais que fazer da vida dela, certamente. É isso. Eu acho que enquanto nós não ressignificarmos esses critérios, e só vamos fazê-lo quando cada vez mais mulheres ocuparem espaços de liderança e conseguirmos que de facto essas características sejam associadas a figuras femininas, e isso é uma coisa que demora muito tempo, é que vamos conseguir. Que haja mais igualdade ou que o duplo critério passa a ser só um. Aliás, Exato. estava a ver hoje um vídeo que a Viola Davis partilhou no Instagram, que era sobre o Dream Gap, sobre a questão de que as meninas a partir dos 5, 7 anos começam a limitar os seus sonhos, que antes querem ser astronautas, presidentes da República, sei lá, campeãs olímpicas, e depois começam a escolher sonhos menos ambiciosos, Pois. enquanto que os rapazes continuam com esses sonhos. São super estimulados a isso. Nesta talk, ela fala de uma coisa também que eu vejo imenso isto acontecer à minha volta, digam-me se vocês também, que é, de facto, as mulheres tendem a subestimar as suas competências, isto nós já sabíamos, mas a um ponto em que quando se fala das suas competências e, por exemplo, ele foi ótimo num trabalho e ela foi ótima num trabalho, perguntam ao senhor, então porquê que foi tão bom neste trabalho? Pá, porque eu sou muito bom aqui nisto e tenho ótimas competências aqui e aqui. A resposta mais dada pelas mulheres: tive sorte, alguém me Pois. ajudou ou esforcei-me mesmo muito. Pois. Pá, é que isto e eu vejo imenso isto à minha volta. Pá, isso de facto é uma atitude que também não se quer numa posição de liderança, não é? Que também. Pois, Se exatamente. és assertiva, és bossy. Sim, exato. Se tens esse discurso, que é um discurso muito tipicamente que eu me revejo muito também, não é? Não E é? às todas nós. Tive sorte, não, eu esforcei-me mesmo. Esta coisa de não, eu estou aqui porque eu sou ótima nisto. E atenção, eu acho isto super importante. Nós às vezes cruzamos um bocadinho linhas que não são. Ou seja, temos receio de parecer muito demasiado confiantes, convencidas. Sim, E acreditar realmente nas nossas capacidades. Às vezes Exato. nem é esse medo de parecer. nós não somos socializadas para é isso. para essa autoestima, né, em primeiro lugar, e depois também para o espírito de liderança. Nem para sermos. Quer dizer, até somos socializadas para ser competitivas entre nós pela Sim. atenção masculina. Sim, exatamente. Ou pela vaga uninominal que sobrou, não é? A cota isso no rap é muito clássico. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando aparece a Cardi B, temos que inventar um bife com a Nicki Minaj porque não pode haver duas. Pois tem é, que haver pois só é, uma. pois é. Enquanto homens rappers bem-sucedidos pode haver milhões. Mas nesse aspecto podemos ser competitivas umas com as outras, mas ter espírito de liderança, sermos assertivas, dar opiniões, não nos preocuparmos em pedir licença a ninguém para estar em lugares de destaque, em conquistar o espaço público, em competir pelo sucesso profissional. Todas essas coisas não são estimuladas culturalmente na nossa educação, não é? E nós temos de fazer um esforço muito de grande autodisciplina para cultivar essas características em nós próprias, para não nos começarmos a minar nos nossos percursos. E a minar depois os nossos filhos e filhas também, não é? Eles estão-nos a observar. Claro, e é que está. E tu vês nos pequenos ecossistemas. Certamente que na escola do teu filho já começas a ver a história a repetir-se. Eu pelo menos vou notando assim Por em acaso, certos detalhes. não, nem tanto, mas Eu já estou à espera do dia. Miúdas muito. As miúdas estão sempre a discutir umas com as outras. Um bocado por acaso não nesse tenho essa sentido. Ou tipo, os miúdos já estão a dizer que as miúdas são chatas. Não gosto de querem estar meninas. com rapazes. Não, para já ainda não. Aliás, o meu filho já me perguntou algumas vezes: então os meninos são tão fortes como as meninas?
Ah, bom! E eu todos são fortes. Eu te diria porque é que há um dia de... Pronto, eu tive que responder à pergunta porque é que há um dia da mulher e não há um dia do homem. Ah, pois claro. Eu disse, mas há um dia da criança. Que é o que tu és ainda. E diz, não há um dia do adulto. Exatamente. Mas, ou seja, até agora acho que não está a correr mal. Mas é difícil, porque por muito que a gente tente compensar, Pois, o mundo está aí claro. para marcar os estereótipos e pronto, e enraizar desde muito cedo esses duplos critérios. E é mesmo uma pena, eu acho que é uma pena, eu penso sempre muito nisso. Do ponto de vista até da própria humanidade e da sua evolução, e pensar que tivemos estes milénios em casa, não é? Praticamente, ou dedicadas a trabalhos desvalorizados, e que se nestes últimos milénios as mulheres tivessem tido as mesmas oportunidades que os homens a estar na arte, na cultura, não é? Na ciência, tínhamos o dobro da humanidade dedicada ao desenvolvimento e à evolução. E só tivemos 50%. Isso é uma perda brutal de oportunidade, imagina. Quantos artistas incríveis, quantas artistas mulheres incríveis nós perdemos, não é? Para os trabalhos do cuidado, da casa, etc. Sim, as mulheres que deixaram os homens ser brilhantes, não é? Que permitiram. É como tu dizias, estavam ocupadas Estavam a apanhar as meias dos génios. Estavam ocupadas a apanhar as meias dos génios, era isso que elas estavam a fazer. E quantas mulheres incríveis perdemos para a ciência? Porque só agora no século XX é que começamos a ter essa oportunidade, para a política, para mil outras coisas, no desporto. A história do mundo teria sido diferente. Totalmente diferente, porque tivemos 50% do potencial humano dedicado apenas, não é que essas tarefas sejam menores, não é isso que eu estou a dizer, mas ao espaço doméstico, não é? E não investidas aí. Vocês não sentem também esta diferença? Por exemplo, nós que somos pessoas que, portanto, como trabalhamos por nossa conta, fazemos cachês. Vocês não sentem também que há algum... Bem, eu tenho que trabalhar disto muito ao longo da minha carreira, mas há algum pudor em pedir o valor que nós... Só tenho. Vergonha. Outro número. Não tenho que pedir, eu tenho uma agência que sim, faz sim, isso por claro, mim. é isso. Não, Mas na também altura eu. em que fazia, meu Deus. Exato. Temos que chamar uma espécie de sargentos da nossa vida que se cheguem à frente no campo de batalha. Para fazer isso por nós. fazer Exato. isso por nós. Dizem os números também que, tendencialmente, no primeiro emprego, no início de carreira, 57% dos homens negociam o seu salário, enquanto apenas 7% das mulheres o faz. Pois. Pá, Sim. é que isto é tão verdade. Isto é tão verdade. Esta coisa, tens medo de parecer demasiado ambiciosa, de estares a pedir mais do que aquilo que de facto mereces. E assim, claro que nós temos de fazer tem que haver um ajuste entre as minhas competências, não é só pedir muito, Com porque. certeza. Óbvio. Mas dentro de um mesmo meio de trabalho, dentro de uma mesma lista de competências, mais uma vez, nós temos mais receio de dizer não, o meu valor é este aqui. Porque, exato, mas essa é a firmeza da autoafirmação. Também acho que eu sinto isso mais também na questão de dizer que não. Por Sim. exemplo, eu tenho que justificar, pedir Sim. desculpa, sabes? Sacar E a cartada do custa-me. filho. E custa. Eu Exato. dizer assim, olha, desculpa, não estou interessada, sabes? E pronto. Mas não, fico a pensar, vão achar que eu desconsiderei o convite, ou que estou a Sim. ser, sei lá, não é arrogante, mas tipo, estou a ser snob, ou em Sim. relação ao próprio, pronto, à iniciativa para que me estão a convidar. Não é nada disso, simplesmente eu não tenho disponibilidade, ou não consigo conciliar tudo, e fico ali a tentar, pronto, suavizar o não. Sim, exato. Mas acho que isso também é uma questão que tem muito a ver com esse lugar de. Pronto, não é de assertividade, mas há alguma autoconfiança. De confiança em não nós é? próprios, eu Em acho que é. posicionarmos-nos no espaço público e profissionalmente. Eu não estou a dizer que não haja homens com este tipo de insegurança, tenho a certeza que sim. Sim. Mas acho que há de facto maior dificuldade quando não fomos socializadas propriamente para essa assertividade, ou pelo menos para achar que essa assertividade é uma qualidade em nós. Exato. Sim, é que nós não somos instigadas a fazê-lo, como quando o fazemos levamos Somos uma má penalizadas por resposta. fazer. Exato. Em criança eu tenho a ideia de... Aliás, isso aconteceu muitas vezes, porque sendo muito...
na altura chamavam-me espinheta. Pois, lá está. Havia muito esta coisa de estás sempre a responder, estás sempre a fazer perguntas, estás sempre a reclamar, estás sempre a... Eu, na verdade, eu acho que não estava a fazer mais perguntas do que aquelas que eram necessárias para aquela situação. Que aquela situação merecia. Mas isso não era muito bem visto. Vá lá que não o perdi. Mas acho que em muitas se perde pelo caminho. Sim. Provavelmente. Perde-se porque... É espertinha, não é? Exato. Respondona. Exato. E depois o não veres... Há bocado quando estavas a dizer que ali a partir dos 7 anos, não foi a idade que disseste, os sonhos começam a ficar mais comedidos. Eu acho que é por isso e por não vermos a tal representatividade também. Claro. Somos. Não sabemos até onde é que podemos ir, não é? Porque não vemos ninguém. Exato. Pouca gente a chegar onde nós gostaríamos de chegar. Exatamente. Por exemplo, eu não sabia disto, vi também em estudos que o público apresentou. Em 2021, dos 308 municípios, foram eleitas, portanto, mulheres presidentes da Câmara, apenas, portanto, de 308, apenas 29. É mesmo o número Nas autarquias 29. é muito E primeira-ministra tivemos uma única, que foi a Maria de Lourdes Pintacilgo. E teve de 1 de agosto de 79 a 3 de janeiro de 1980. Nunca mais e líderes houve uma partidárias primeira-ministra. também só houve a Manuela Ferreira Leite, a Catarina Martins, a Associação Cristas, agora a Exato, Marina Mortágua, Mortágua e a senhora do PAN, como é que se chama? Inês Corte Real. Inês Costa Real. Corte. Não, Corte Real. Não, Sousa. Sousa Real. Peço desculpa, Inês, se nos estás a ouvir. Peço desculpa, é isso. Inês Exatamente. Sousa Real, exato. Aliás, ela São falou muito disso poucas. também em entrevistas que deu, do facto de haver pouca. E é verdade, tipo, nós estamos subrepresentadas e a representação que tínhamos muitas vezes, eu lembro-me, especialmente programas de televisão dos anos 90, muitas vezes as mulheres que lá estavam eram muito decorativas, eram sim, muito sim. sexualizadas. Aliás, bom, isso na televisão acho que ainda persiste um bocadinho. Os painéis, os manuals, como dizem Sim, exato. os ingleses e os americanos. Sim, tu tens os comentadores que são maioritariamente homens e depois tens Este ano provavelmente as passado- apresentadoras. Mas agora acho que sinto que eles estão a fazer um esforço. Estão a fazer um esforço. Eles estão a fazer um esforço Sim, para ter sim. mais mulheres e eu Não. acho que isso é bom e também é preciso valorizar. Agora é preciso pessoas mais diversas também, Exato. não só em termos de género, mas a todos os níveis, porque de facto, durante estes últimos 50 anos de democracia era só homens Sim, de facto, todos maiores de 50 anos, não é? A Exatamente. comentar, e isso é uma coisa mesmo. É que se Pronto, é enviesa uma depois. parcela mesmo Claro. reduzida daquilo que é a população portuguesa e obviamente que depois aquilo que é a formação da opinião pública também fica É isso. enviesada Exatamente. por essa pequena amostra do que é a opinião, não é? E o comentário. Mas eu acho que de facto a questão em todas estas questões que nós falamos, a representatividade é mesmo muito importante, não é? Para dar essa perspectiva de que é possível, de que não estamos sozinhas, que vamos continuar. E claro, obviamente eu acho também num mundo em que se valoriza tanto aquilo que é produto dos artistas homens, dos políticos, dos desportistas, não é? Tipo, tudo que tem a ver com o universo masculino, acho que nós também temos que ser cada vez mais ativas no consumo de cultura criada por mulheres, É verdade. de ícones, de celebridades, de ser fã de mulheres, não é? Sim, Ativamente, artistas, de É que durante muito tempo figuras fomos políticas. um bocado coniventes. Totalmente. Porque sim. era o que tínhamos, não é? Aliás, Era- havia aquele mito, eu lembro-me nos reality shows, dizer que só ganhavam homens porque as mulheres votavam. Votavam, nos homens. pois era. pois é. E isso devia ser verdade, porque eles faziam estudos de mercado. E Sim, eu acho sim. que agora sinto que isto está a mudar um bocadinho. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais fãs de mulheres. Sim. Não sinto ainda os homens a ser tão fãs de mulheres, não é? Como seria desejar. Mas vejo esse movimento de nós começarmos a ser mais supportive, não é? Como é que se diz? Sim, Sim, sim. apoiarmos mais Mais umas às Apoiantes, outras, sim. apoiadoras umas das outras e A sororidade. consumidoras umas das outras. E eu acho que isso é mesmo importante. Acho que a sororidade está-se a tornar uma cena e que bom, espero bom. que sim. Espero que os homens sigam de facto essa linha. Houve uma coisa que li no outro dia que a Marta Batera disse e que eu me identifiquei muito, que é, geralmente, quando eu sou... Pessoas que nos abordam na rua, né? Tipo, e dar os parabéns pelo trabalho, etc. Eu vou dizer... 95% dos homens que vêm falar comigo querem uma fotografia para a namorada. Ela diz sempre isso, a Marta. Mas isto é mesmo real, é mesmo real. Tanto que no outro dia o rapaz veio ter comigo e eu disse: é para a tua namorada, não é? Ele disse: Pois. não, eu nem tenho namorada.
Uma pessoa até fica espantada, não é? Pronto, olha, desculpa. Eu acho que eles têm que se justificar que não são eles que são nossos fãs, não é? Pois, e se calhar não, ele nem é mesmo, se calhar não, este era, porque ele disse, não é para mim, eu gosto imenso, foi na marcha do Dia da Mulher até, mas a grande maioria das vezes é para a namorada, portanto esta coisa de mulheres, fãs de mulheres, mas homens ainda não tanto. Acho que isso também está a mudar, sinto isso, cada vez que digo isto há homens que dizem, não, mas eu gosto imenso do teu trabalho, então, acho se importante. gostam, apoiem, façam likes, comentem, comprem bilhetes, nas discos, comprem merch. Não, e eu acho que Vão também para a primeira fila. Eu acho que apesar de tudo a mulher tem conquistado alguns espaços e na música eu noto muito isso, não só e se calhar até mais na música que se faz lá fora, que é esta sensação de que aos poucos a conversa do esforço quase para haver representatividade, ou imagina, eu lembro-me que houve uma altura em que sei lá, a crítica musical parecia estar um pouco enviesada porque havia muitas mulheres a dar notas máximas a mulheres, um bocado como uma forma de statement. E eu acho que isso está tudo a trazer um ótimo retorno. Eu acho que sim, os cartazes dos festivais estão mais ocupados por mulheres. Porque as pessoas começaram a queixar. E por mais que depois haja uma atitude não foi até por livre e espontânea vontade dos senhores. Não, aliás, os senhores geralmente nem reconhecem, mas quando voltam a programar o festival a seguir, claro, depois já vem, in the back of their minds, fica lá assim, tipo, claro. bora não. O grilo falante já está lá. É isso. Mas eu acho que ainda assim, em Portugal ainda temos que fazer mais caminho. Aliás, basta ver os rankings dos últimos 2, 3 anos dos artistas portugueses mais ouvidos no Spotify e os 10 primeiros são sempre homens. Pois. Depois lá vem a Bárbara Bandeira, eu acho ou a cá Bárbara ainda não estamos nesse ponto. a Carolina Deslandes, mas nos primeiros 10 habitualmente são só normalmente rappers ou artistas da música urbana, não é? Mas invariavelmente ano após ano se repete essa lógica e eu acho que isso tende a demorar mais cá do que lá fora, porque pronto, como tudo, lá fora aliás. tens a Taylor Swift e várias mulheres. Tens a Ariana Grande e está toda a gente, são mulheres assim a tomar conta muito do mundo e até a ser bastante ativistas, o que acho que já faz muito parte da agenda. E eu dos acho que isso vai artistas. acontecer aqui também, mas como está a acontecer, por exemplo, no Brasil já aconteceu. Exato. Mas aqui não sei, acho que como o segmento teen que tem muita força naquilo que é o mercado streaming, prefere muito, quer dizer, o rap, a música urbana e tendencialmente esse tipo de música tem uma grande maioria de homens, acaba por fazer tombar para esse lado. Se calhar, pronto, eventualmente se houver mais mulheres nesse segmento ou a maioria se vir mais, ou os teens se virem mais para outros estilos de música, pode ser que isso se acelere. Sim. Mas para já aqui não se sente muito isso. Bem, temos que acabar. Eu queria só reforçar aquilo que tu disseste, que acho que é de se repetir, que é que ela não desista, que ela se mantenha firme e que ela se rodeie de outras mulheres que podem não ser na mesma área do que ela, mas que tenham experiências também de solidão nas suas esferas profissionais e que possam compartilhar alguma solidariedade, algumas experiências e que esteja um bocado above it, não é? Porque quando os homens começarem a dizer não vamos dizer palavrões, está aqui uma senhora, pá. Sim, ela que manda um não manda nada. Faça a cara de paisagem que eles é isso, cara de paisagem, pá. Eu acho e depois naquela coisa do amigo secreto oferece uns livros feministas, tipo, olha, espera a altura certa para mandar uma essa Bell escáfia. Exatamente. Começa todos os natais a dar a um colega um livrinho. Acho ótimo. Ana, obrigada. Obrigada por teres vindo, Ana. Foi um prazer ter-te aqui. Sabíamos e confirmou-se que faria todo o sentido estares aqui à conversa connosco. Nós hoje à noite vamos estar em Almada. Vamos estar, sim, senhora. Com voz de cama ao vivo. Não sei verdade. se já trataram de levantar os vossos bilhetes. Procurem nas nossas redes todas as explicações, porque a entrada é gratuita, mas tem que ir levantar os bilhetes antecipadamente. Mas toda a informação nas nossas redes sociais. vozdecama@rtp.pt é o mail para onde devem enviar os vossos dilemas, como fez esta nossa ouvinte e como a Capicua tão gentilmente ajudou a responder. Estaremos de volta para a semana. Beijinhos. Beijos.